Vamos meditar um pouquinho sobre o céu. O céu. Você pensa no céu? Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. E quando você lê Apocalipse, tem a dimensão da cidade. Lá não necessita de sol, nem de lua. É maravilhoso ler o Apocalipse e ter essa esperança. Porque em Lamentações diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É bom ter futuro. A Bíblia diz que nem o presente, nem o futuro, nem a vida, nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então vamos ler Colossenses, apenas 2 versículos, meditar um pouquinho sobre o céu. Colossenses capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. 3 versículos em Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 5. Vamos ler então. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Amém? Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra, a tua escritura, que é atual para todos os tempos. E existe um lugar que é real. A terra passará. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo escreveu esta carta aos Colossenses, uma carta de 4 capítulos, falando que Jesus é o cabeça da igreja, falando que Deus é invisível e Jesus é a imagem do Deus invisível, falando do seu corpo, que é a igreja. E Paulo muito agradecia a fé dos irmãos. Em Roma, Paulo escreve aos romanos, agradecendo a Deus que a fé dos romanos crescia muito. Em Tessalônica, a fé dos tessalonicenses crescia muitíssimo. 2 Tessalonicenses 1:3. A fé crescia muitíssimo. E aqui Paulo, agradecendo a Deus, ele diz assim, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. A fé e o amor estão interligados. Nós começamos a carreira pela fé. Romanos 5:2, Paulo explica, temos entrada a esta graça pela fé. Então, pela fé, você entrou no caminho de Deus. E foi derramado no seu coração o amor de Deus. Aí começa a tribulação, aflição, problemas, provações. E você persevera escutando a palavra. E nessa perseverança, você fica um crente mais experiente. Porque ninguém alcança experiência sem passar por tribulações. E as tribulações são diferentes. Problema doméstico, desemprego, uma doença que chega, tentações. Quando eu era novo convertido, um irmãozinho assim bem baixinho, tinha problema nos pés, andava mancando. Augusto, eu não posso ler a Bíblia na minha casa que os meus irmãos pegam no sapato e jogam na minha cabeça. Eu tenho que sair de casa para ler a Bíblia. Tribulação.
para aqueles que entraram pela fé a esta graça, essa caminhada. A caminhada é pela fé. Pela fé, você foi justificado. Está salvo. Você foi comprado por Jesus. Ele te achou. Você não está mais perdido. Nós fomos achados. Entramos nesse caminho pela fé. E a fé e o amor devem andar juntos. Porque desde quando o amor vai esfriando no seu coração, a fé vai perdendo sua graça, seu brilho. O inimigo das nossas almas quer colocar no nosso coração tristeza. Não alimente muita tristeza, irmão. Uma certa vez eu escutei uma pregação com esse tema: cristãos entristecidos. Mas Tiago diz: está alguém entre vós triste? Ore, porque a oração alegra o coração. E Paulo estava sempre alegre, intercedendo pelos irmãos. Aqui ele está intercedendo pelos colossenses. A vossa fé cresce muito em Cristo, e o amor também. Aí ele fala o porquê. Verso 5, Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Quantos na caminhada começaram a enfraquecer? Vêm os problemas da meia-idade, da terceira idade ou da velhice. Quantos problemas aparecem? A morte de um ente querido, provações inesperadas, coisas que acontecem que você não espera. E o Espírito Santo que habita em nós, ele vai moldando, lapidando, fortalecendo as nossas entranhas, consolando, nos enchendo. Por isso que é importante você receber sempre a palavra de Deus enxertada no seu coração. Tem um coração enxertado com os pensamentos da palavra de Deus, em todo tempo. Por mais atarefado que nós estejamos no nosso dia a dia, a palavra de Deus tem que enxertar o nosso coração, a nossa mente, para que o amor de Deus seja sempre aquecido na nossa vida e você consiga chegar até o fim. Porque muitos não chegaram até o fim. Muitos começaram bem e terminaram mal. Temos na Bíblia exemplos, alguns exemplos. Caim recebeu o mesmo ensino de Abel por Adão e Eva. Todos sabiam que o sacrifício é pelo sangue. Mas por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Deus avisou: o pecado jaz à porta, e sobre ele deves dominar. Mas Caim deixou a ira se tornar em ódio. E a Bíblia diz: saiu da presença de Deus. Satanás, quando entrou em Judas, era noite, e saiu da presença de Cristo. Saul começou bem, cheio do Espírito Santo, mas permitiu que a inveja o corroesse por dentro, males diabólicos. O espírito maligno perturbava Saul. Quando Davi tocava sua harpa, o espírito maligno saía de Saul e foi enfraquecendo, até que ficou sem esperança e não queria ser morto com a espada dos filisteus. Pediu para que o seu pajem de armas o matasse. Ele não teve coragem. Saul se matou com a própria espada. Não foi até o fim. Paulo diz: Demas me desamparou, amando este mundo.
Alexandre o latoeiro me abandonou, cometeu muitos males e se separou do ministério. Muitos começam bem e permite-se enfraquecer de tal ponto, mas só tem um segredo para você manter esperança: é o temor do Senhor. Olha, note bem o que a Bíblia diz em Isaías 33:6. O temor do Senhor será, no futuro, o teu tesouro. Escutamos aqui domingo que a igreja é uma pérola, tirada da ostra, com muito sacrifício. Muito sacrifício Jesus passou para você fosse uma pérola de grande valor. Aleluia! Olha aqui, ouvimos da vossa fé em Cristo, ouvimos do vosso amor que tendes um para com os outros. Os colossenses amavam. Por quê? Por causa da esperança que está reservada no céu. Pouco se fala do céu. Irmãos, nós que somos crentes, nós devemos ser possuídos por uma grande alegria por duas coisas. O maior presente que Deus nos deu, qual foi? O perdão de nossos pecados. Nós, pecadores arrependidos, recebemos o perdão, e isso faz com que vivamos sem culpa e em paz. E nos tornamos verdadeiros adoradores, com coração leve. Qualquer pessoa pode se arrepender do seu pecado e receber o perdão do Senhor. Isso nada tem a ver com a vida financeira, com a vida social. A maior dádiva, o maior presente que um ser humano pode receber, a maior alegria que deve contagiar o nosso coração, é que nós somos pecadores perdoados. Éramos inimigos de Deus para nossas más obras, Romanos 5,10. E agora Jesus nos chama de amigos. Você é amigo de Jesus, se tornou filho de Deus, perdoado, salvo, sem culpa, e vive em paz. A culpa é a pior coisa que existe na face da terra. Deus nos deu a consciência. E pecadores imundos, sujos, culpados, que entram numa igreja e ouvem a boa nova do Evangelho, que Jesus é a esperança por causa da cruz e da ressurreição. E a pessoa que entende isso, que o sangue de Jesus tira a culpa, e a pessoa se torna inocente pelo perdão dos seus pecados e a purificação pelo sangue de Jesus. Irmão, isso não tem alegria maior, né, Clóvis? Por mais falho que você seja no dia a dia, por mais fraqueza que você sinta da carne, num pensamento errado, ou em falhas humanas, nós somos pecadores perdoados. Aleluia. Aleluia. Ouvimos da vossa fé, por causa da esperança que está reservada nos céus. Existem 3 céus. O céu periférico é o céu onde voam as aves, onde vem o vento, a neve, a geada, a chuva cai, a nuvem, Deus prepara a nuvem para a terra, Salmo 147, 8, Ele prepara as nuvens para a chuva, raios, trovoadas, vento. É o céu periférico, onde as aves voam. O céu estelar, o segundo céu, o sol, a lua, as estrelas, os astros, os planetas, segundo céu. E o terceiro céu, habitação de Deus, o terceiro céu,
que Paulo chama em 2 Coríntios o paraíso, a habitação de Deus, onde Deus habita. Existe uma cidade. Aleluia! E quando lemos Apocalipse, não significa que estamos lendo apenas um livro de revelação, um livro de mistérios, um livro de muita linguagem figurada, simbólica. Não, não só isso. João descreve o Apocalipse uma cidade real. Real. E a Bíblia diz, na bem-aventurança, os limpos de coração verão a Deus. Ali não há mais maldição, porque as primeiras coisas são passadas. E verão o seu rosto, e terão o novo nome escrito na testa. Ali não necessita de sol ou de lua, porque ali brilha o dia eterno, a glória de Deus, e o Cordeiro é a lâmpada. E ali não necessita de porta, porque ali não há noite. E quando você lê essa passagem, é questão de dias, meses ou anos para isso se completar em nossa vida. Uma certa vez nos Estados Unidos, um crente foi atropelado e ficou gravemente ferido, tudo engessado, do pescoço para baixo, as mãos, pé, tudo engessado. E ele ficou com as mãos fora do gesso e se movia, mas estava muito ruim a sua situação, mas estava consciente. E podia receber visitas. E alguns crentes foram visitá-lo com animação forçada. Olha, confia no Senhor que daqui a pouco você vai sair correndo nesses corredores do hospital. Confia no Senhor que daqui a uns dias você está em casa. Aí começaram a ver nele lágrimas, ele chorando com essa animação dos irmãos. E com o dedo que se podia mover, ele apontava para o céu. Como quem queria dizer, por que vocês não falam para o lugar que eu vou? Já parou para pensar nisso? A nossa esperança é um lugar real, não é? Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por que não ensinamos adequadamente sobre dois lugares que talvez sejam mais reais do que a própria terra? Porque Jesus falou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Então esses dois lugares da eternidade devem ser ensinados com zelo, com amor, sem ofender, porque falar sobre o inferno não é praguejar, é mostrar textos claros, que Jesus falou que é um lugar definido para os rebeldes. João 3,36. Está escrito que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus, a ira de Deus, que é o inferno, sobre ele permanece. Lá no inferno é toda a ira de Deus derramada contra aqueles que se rebelaram e não quiseram um Salvador. E Jesus ensinou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Parece que o céu não temos muita noção do que seja, né? Mas deveríamos trazer essa mensagem de esperança para as pessoas. Porque as pessoas que até têm noção do Evangelho, cristãos, não comentam muito sobre o céu. Né? Por quê? Um dos motivos, estão muito apegados à terra. Uma vez eu estava numa igreja metodista, num culto de jovens, e o pastor fez um apelo. Olha, levante-se todos os jovens. Eu gostaria que vocês fossem sinceros com vocês mesmos e com Deus. Esqueça que o pastor está aqui. Sejam transparentes. Tem alguém aqui
que tem dúvida se vai para o céu ou não, todas as mãos se levantaram, com dúvida. Mas a Bíblia diz em João: estas coisas vos escrevo, Escritura, para que saibais que tendes a vida eterna. Esses jovens metodistas que levantaram a mão com dúvida do céu, talvez levado pelas emoções, né? Que oscilam, que vai e vem. Aí de nós, irmão, se a gente for se levar pelas emoções, aí eu não sinto que estou salvo. Uma vez, pastor Natanael, pai, dando estudo aqui, ele falou isso, que muitos têm dúvida porque não sentem que são salvos. Então, a fé é o firme fundamento, a fé é um alicerce, seguro. É como Jesus falou: quem ouve a minha palavra, quem dá ouvido e obedece, é igual um homem que construiu a casa na rocha. Veio o vento, a chuva, o rio, e não teve nenhuma rachadura. Ela ficou firme, porque é um crente que ouve, dá ouvido e procura obedecer. Mas aquele que ouve e não obedece, e a Bíblia é muito clara, né? Em 2 Tessalonicenses, tem uma passagem que diz que muitos obedecem à iniquidade e desobedecem à verdade. Aqueles que foram obedientes à iniquidade e desobedientes à verdade. E a Bíblia fala: aqueles que professam o nome de Cristo, afaste-se da iniquidade. Paulo diz a Timóteo: foge dos maus desejos da mocidade e segue a justiça, segue a devoção, a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a pureza, segue a santificação. E se você e eu temos esse pequeno desejo de não se contaminar, como Daniel, que assentou no coração, não se contaminar com o manjar do rei, se você tem um pouquinho desse desejo, você tem esperança do céu. Porque o maior desejo que um ser humano deve ter é pela santidade. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2, 14 e 15. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 14 e 15. Olha aqui o que fala. Aqui o contexto fala das mulheres, mas eu quero só frisar sobre perseverança. Não quero interpretar à luz do contexto. 1 Timóteo 2, 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Os três estão ligados. Você é um homem de fé? Sim, então você é um homem que santifica. Se a fé esfriar, você já não se santifica. Você perde o zelo. Você perde o temor. O temor de Deus está ligado à santificação. Se o amor esfriar, você perde o temor. Você perde o zelo. Aqui fala da fé, o amor e a santificação. Seguir a paz com todos e o amor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a fé. Essa palavra amor e fé, se forem vivos, obedientes, substitui a palavra santificação. Porque o homem de fé não anda em dissolução. Um homem que ama não anda na dissolução. Então, quem ama e quem tem fé, quem é santo, seja santificado ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Então, nessa caminhada que o crente vai conservando a sua esperança. Os anos vão passando, novos desafios vão vindo, mas você não deixa de se alimentar desse banquete
da palavra de Deus, né? O Espírito Santo cuida dessa alimentação diária, dessa semente que um dia nasceu no seu coração, ele está regando. E nunca possamos esquecer que dentro de nós ainda tem a lei do pecado e da morte. Mas Paulo fala que o Espírito Santo me livrou, me libertou, quebrou as algemas da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? A nossa velha natureza. O Espírito Santo, ele quebra o domínio da velha natureza. Por isso que Paulo diz em Romanos 6,14, que o pecado não terá domínio sobre nós. O pecado não domina a mente do crente, nem o seu sentimento, porque ele está debaixo da graça. O teu pensamento está envolvido na graça, o teu sentimento. A graça de Deus te fortalece, te impulsiona. A graça de Deus te alegra. A graça de Deus faz cantar. A graça de Deus lembra você de cantar. Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Deus habita em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando uns aos outros com salmos, com hinos, cantando com graça, ou seja, com agradecimento no seu coração. Vamos ler Apocalipse? Para finalizar. Apocalipse capítulo 21, versículo 23, 25 e 27. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é sua lâmpada. 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. 27. Isso aqui é perigoso. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. 22:3. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. O céu vai ser um lugar de intensa atividade vigorosa. Vamos ter poder sobre as nações. Não terá sobre nós o domínio da segunda morte. Se alimentaremos da árvore da vida no meio do paraíso de Deus. Tantas maravilhas nesse lugar. Hoje eu comentei com a minha esposa, Marina, os limpos de coração, ela falou, verão a Deus. Então o Pai está vendo o rosto de Jesus. E o nome do Pai não é Augusto, ele tem um novo nome na testa. Né? Pastor Natanael Pai, muitos pastores que conhecemos, homens de Deus, irmãos simples, que estão na glória, cada um encaixadinho no lugar perfeito, que a gente nem imagina, mais vivo do que nunca. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tira os pés, tira a saudade do pé, Moisés. Quanto tempo Abraão e Isaque viveu antes de Moisés? Mais ou menos 450, 500 anos antes. Estavam mais vivos do que nunca. Perguntaram para um grande pregador. Aliás, ele disse, olha, um dia vocês vão ver que eu morri. Não acreditem, porque esse dia estarei mais vivo do que nunca. Apenas mudarei o meu endereço. Aleluia. Lembra do que Paulo disse? Tenho o desejo de deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Irmão, medite no céu. Ensina sobre o céu. Não o espaço sideral, esse azul. Não, o reino de Deus. O lugar onde Deus habita, o terceiro céu, o paraíso. Fala o que tem lá.
Dá para falar o que tem lá? A glória de Deus. Sabedoria infinita. João 16, 23. Naquele dia nada me perguntareis. Ah, quem escreveu o livro de Hebreus? Você já sabe lá. Lá o conhecimento é perfeito. Lá tudo é maravilhoso. E aqui descreve, né? O livro de Apocalipse é um livro muito bom para alimentar nossa fé sobre aquele lugar. Aquele lugar. Mas tem outra coisa melhor. Quando dizeis que o reino de Deus está aqui, está ali, não acredita, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20 e 21. Aleluia! Jesus habita no nosso coração, que é um reino. Aleluia! Não habita no céu, Cláudio? Habita no céu? Então o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 20 e 21. Porque vai surgir falsos mestres. O reino de Deus está ali, está aqui, está lá. Não, ele habita em mim. O Espírito Santo. Né? Paulo orou de joelho pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai, em que toda a família na terra e no céu toma o nome, para que sejais fortalecido com poder no homem interior, para que Cristo habite pela fé no coração. Então, temos que tomar cuidado com a fé. A coisa mais preciosa que Deus te deu foi a fé e o amor. E nessa compreensão você deseja ser puro. Se alguém tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. 1 João 3,3. E Paulo diz a Timóteo 5,22. Não imponha precipitadamente as mãos. Conserva-te a ti mesmo puro. Irmão, desejar pureza e desejar santidade é para salvo. É para crente que está lutando, guerreando, né? É para crente que deseja cada dia, como dizia o pastor Max, cada manhã se santifique, aquele jeitinho, cada à tarde se santifique, chegando à noitinha se santifique, falava assim, cada momento se santifique, né? Deixe de lado tudo que te afasta de Deus. O crente pode se divertir, pode relaxar, pode descansar? Pode. As pessoas me perguntam. Claro que pode. Marcos 6,31. Vinde um lugar aqui à parte e repousai. Jesus falou. Na multiplicação dos pães, aquele alvoroço, né? Vinde aqui numa parte e descansai. Mas não podemos deixar que a responsabilidade e o compromisso com Deus fique em segundo lugar. Congregar é responsabilidade com Deus. Ler a Bíblia, se desviar do mal, procurar andar em sinceridade. Bem-aventurado o homem que não para no caminho dos pecadores, mas anda em sinceridade. A sinceridade é um caminho, é Jesus. Salmo 15. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade. Salmo 15. Está meditando. Hoje eu li o 18. Há 4 dias atrás eu li o 15. Aquele que anda em sinceridade, que pratica a justiça, que fala a verdade, que não empresta o seu dinheiro com usura, né? O crente não é agiota, né? Então essas coisas, irmão, a Bíblia é fascinante, ela nos alimenta, ela nos quebranta o coração, nos santifica, nos liberta. A Bíblia liberta. Salmo 119 e 170. Livra-me, Senhor, pela tua palavra. Ela dá entendimento. Salmo 119 e 169. Dá-me entendimento, Senhor, conforme a tua palavra. Tudo pela palavra, nada sem a palavra. Por isso Tiago diz, recebei em vós a palavra enxertada. É uma palavra de esperança do céu. Por isso que Paulo agradecia, Senhor, graças te dou porque a fé dos colossenses, o amor cresce,
por causa da esperança que está reservada para eles no céu. Tem gente que pensa que fé é só para resolver problema aqui. Ah, estou desempregado, vou para a igreja, já arrumo um emprego, agora eu não tenho nem tempo de congregar. Irmão, conheci um irmão, finalizando, conheci um irmão, dava até pena dele. Ele tinha 2 empregos. Falei, opa, tá bom, tá ganhando melhor, né? Aí eu encontrei ele um dia e falei, Augusto, eu estou com 2 empregos, arrumei mais 2 bicos. E agora nem para o culto está dando tempo. Eu falei, então não é benção. Então você está com usura. Como é que você tem tempo de 2 bicos e 2 empregos? Não basta os 2 empregos? Né? Ou que seja um bico de vez em quando. Mas olha, ele falou assim, na cara dura. Agora eu não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de nada, nem de ir para a igreja. Estou por aqui. Nós estudamos isso, né? Na escola dominical, né? O crente Marta. O crente Marta. Amém, irmãos? Amém. A nossa esperança é real. É um lugar definido. É a Nova Jerusalém. Os desafios vão vir. Coisas que você nem imagina podem vir de repente. Mas, quando vier o baque que pode abater e trazer desânimo, o Espírito Santo é maior dentro de nós. Ele vai dar o vigor necessário para cada situação que nós enfrentamos nessa caminhada. Senhor, te agradecemos por ler a Tua Palavra. A Tua Palavra é atual. A voz é do homem, mas a Tua Palavra é lida. E alimenta, Senhor. A Tua Palavra fala em nosso coração, nos dá vigor na alma, mexe no nosso sentimento, na nossa fé. Ai de nós, Senhor, se o Teu Espírito não preservasse a Tua Escritura, não tínhamos onde que se pegar, mas o Senhor é a nossa âncora, âncora da alma. O Senhor é nosso escudo, o Senhor nos defende, o Senhor nos segura, o Senhor é nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza. Senhor, abençoa os irmãos, aqueles que nos assistem pela live. Se tem alguém desesperado, Tu é a esperança. Tu é aquele que dá futuro para o jovem, para o idoso. Qualquer idade, não importa a situação. Tu és a nossa esperança. Paulo diz a Timóteo, esperança nossa. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Abençoa. Em nome de Jesus. Amém.